Meus irmãos queridos, meus amigos, que Deus nos abençoe. Aposto estamos, mais uma vez, na sede da nossa amada Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, para um momento, em torno de 1 hora, de reflexão profunda em torno de proposições que nos permitam fazer escolhas mais favoráveis nessa existência para acelerar o nosso processo de redenção. Estamos a caminho da luz e precisamos nos esforçar sobremaneira para fazer por merecer tanto empenho, tanto carinho, tanta ternura do nosso guia e modelo, Jesus, bem como dos seus embaixadores espirituais. Nós vamos fazer a nossa prece. Em seguida, um pequeno comentário a respeito da temática que será desenvolvida pela nossa companheira Vânia Maria de Souza, conselheira da nossa federativa, bem como palestrante e trabalhadora do Movimento Espírita Regional. Ela irá nos trazer um tema instigante, que é um exemplo de vida, a própria vida da senhora Aparecida Conceição Ferreira, uma dama que tem uma obra extraordinária que serve de exemplo para todos nós, enfatizando a temática, inclusive, do benfeitor do Espírito Superior Francisco de Assis. Um exemplo interessante. A temática é instigante e nós vamos ser honrados a partir daqui a pouco. A nossa prece e, em seguida, passaremos a palavra a Vânia. Pai da vida, Criador de todos nós, projeções que somos do vosso amor, da vossa ternura, do vosso carinho, aposto estamos mais uma vez na nossa reunião fraterna para absorvermos lições que nos propiciem realmente avançar na ascensão espiritual. O que buscamos no vosso coração magnânimo, pleno de compaixão e ternura, é que a nossa vontade, o nosso desejo de nos ajustar o mais rápido possível com as vossas leis sábias e justas, potencializado possam ser pelo vosso amor infinito, porque desta maneira iremos acelerar o nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos, inspira a nossa facilitadora, para que a mensagem trazida por ela guarde profunda ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. 1950, o benfeitor querido Emmanuel, através das mãos abençoadas do nosso Francisco Cândido Xavier, traz a lume pão nosso. Separamos a lição 39 para introduzir a nossa expositora. Convite ao bem. E o benfeitor analisa um versículo de Lucas 14:10, que diz o seguinte: mas, quando fores convidado, vai. Comenta o benfeitor. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, esquecendo deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações.
Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Um convite maravilhoso que a Vânia vai nos trazer, inclusive, um exemplo da Senhora Aparecida Conceição Ferreira, que nós deveremos, sem sombra de dúvida, seguir. Vamos ouvir a nossa Vânia. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui nesta tarde e noite para falarmos a história desta fantástica, inolvidável Senhora Aparecida Conceição Ferreira, mais conhecida como Dona Cida. A Dona Cida desencarnou em 2009, recentemente, com 95 anos de idade. E ela se projetou nacionalmente pela fundação do Hospital do Pênfigo, o Hospital do Fogo Selvagem, lá em Uberaba, Minas Gerais. O fogo selvagem é uma doença cujos membros parecem que são percorridos por chamas de fogo, doem bastante, como se fossem queimaduras, e por isso é chamado, então, fogo selvagem. Mas o nome científico é pênfigo. A Dona Cida, esta senhora aqui, ela cuidou por 52 anos dos doentes do fogo selvagem, em uma época em que não havia nada parecido na saúde pública. E lá em Uberaba começaram a aparecer casos. E ela, então, cuidou com muito carinho, com muita atenção, com desapego desses doentes que apareceram ali em Uberaba. Vinham de todo o Brasil. Mais de 1.000 doentes passaram por ela. E a doença do pênfigo, como ela mesma vai dizer, no seu início é uma coisa horrível, porque a pessoa por onde passa, ela vai deixando rastros de sangue. E pensava-se que fosse uma doença contagiosa. Então, ela sofreu bastante para poder levar a termo este trabalho. E durante mais de 50 anos, né? Por isso que a gente admira. Ela cuidava pessoalmente desses doentes, que ninguém queria chegar perto. Ela banhava, ela alimentava, ela lavava as roupas de cama, de banho, as roupas dos próprios doentes, lá no, depois, Hospital do Pênfigo, em Uberaba. Então, a Dona Cida conviveu com o Chico Xavier por mais de 40 anos. Se tornou muito amiga dele. E, certa vez, ela questionou ao Chico sobre o seu trabalho, que era um trabalho árduo, não só por cuidar de doentes desta espécie, mas por não ter verbas nenhuma. Não havia verbas públicas e ela, sentindo a necessidade de acolher, de tratar esses doentes que ninguém queria por perto, então era um trabalho árduo, porque quando a gente vai fazer a beneficência com recursos, é muito fácil e muito gostoso, né? Mas normalmente a gente tem que correr atrás. Então, ela se tornou muito amiga do Chico e perguntou sobre o trabalho que ela realizava, que era um trabalho de muito sacrifício, e ele disse para ela: há tempos, minha irmã, você está tentando resgatar os seus débitos do passado, mas nunca conseguiu. Agora, porém, você está conseguindo, reencarnando negra, devido ao preconceito muito forte que existia na época, pobre e com muitos filhos doentes para cuidar. E ele revelou que ela havia vivido na época da Inquisição, a Santa Inquisição, e que aqueles doentes também.
E ela arriscou perguntar: Chico, o que eu era? E ele disse: você, minha irmã, era a mandante. Então, nós vamos vendo como o trabalho sob os desígnios do Senhor da vida fazem conosco, a fim de que possamos resgatar fazendo o bem, tornando-nos instrumentos da paz do nosso Senhor, através de um trabalho. Então, consultando o livro dos Espíritos, na questão 572, ali Allan Kardec vai falar sobre a missão dos Espíritos. Será que todos nós aqui temos uma missão na Terra? Porque quando fala em missão, a gente costuma pensar como uma missionária, como foi a Dona Cida, né? Dedicando a vida inteira dela, com muito sacrifício, para construir hospital, cuidar dos doentes, né? Então, a gente pensa que missão é só isto, né? Mas é também. E Allan Kardec vai perguntar: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? E a resposta é: ele, o espírito, né, a pede e ditoso se considera se a obtém. Então, vejamos como é a nossa vida, nesse ir e vir reencarnatório. Vamos pegar sempre a vida da Dona Cida para dar como exemplo. Então, se ela foi uma das pessoas que viveu a época da Inquisição, em que se queimavam as pessoas vivas, talvez ela não tivesse consciência naquela vida do mal que estava perpetrando, como nós também, porque somos espíritos milenares e podemos imaginar, pelo que somos hoje, o que fomos lá pelo ano 1200, pelo ano 800, né? Então a gente sempre fica pensando, se eu ainda tenho coisas a corrigir, imagine lá atrás, quando a gente não tinha esse conceito muito bem exposto sobre o que era o bem e o que era o mal. Então as pessoas erram, muitas vezes até por convicção de ideal e tudo mais. E aí a gente volta para o mundo espiritual. Muitas vezes a gente ainda não tem condição de perceber o equívoco. Daí a gente reencarna, amadurece nas provas da vida, retorna novamente ao mundo espiritual e vai tomando consciência, vai se tornando uma pessoa que vai pensando melhor. E neste momento, quando o espírito no mundo espiritual percebe o mal que fez, às vezes logo que ele desencarna no mundo na erraticidade, mas às vezes demora. Mas quando nós percebemos os nossos equívocos, é como se a gente pusesse a mão na cabeça e dissesse: Senhor do céu, eu quero consertar isto, né? Quero consertar isto. Então eu peço uma forma de vida que o Senhor pode me conceder para que eu possa tirar esta pedra do meu caminho, fazendo o bem, resgatando de várias formas. Então, por isso que os espíritos vão responder que nós pedimos, né, para sermos missionários, e ditosos nós nos consideramos se obtivermos, então, esta permissão. Mas logo na questão 573, ele vai dizer em que consiste, vai perguntar, a missão dos espíritos encarnados. É aquilo que nós dissemos, né? Será que todos nós temos que ter uma missão, como a da Dona Cida, como a de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros? Será que todos nós temos essa missão? Teríamos que ter? E a resposta dos espíritos é assim. Em que consiste, então, a nossa missão, né? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso. A Casa Espírita faz esse trabalho muito bem,
modéstia à parte, porque nós estamos sempre aprendendo e repassando, instruindo e auxiliando assim o nosso progresso e o progresso daqueles que queiram ouvir. E aí os espíritos ainda vão dizer: o que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa. Então vejamos que uma missão não precisa ser aquela de destaque para sermos considerados um missionário. Porque ele diz: o que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como que governa. Por que será? Porque se não existissem aqueles que cultivam a terra, como é que nós obteríamos o alimento? Vamos pegar o pequeno produtor rural, né? O agricultor familiar, que está desempenhando um nobre papel hoje em dia. Então, o que seria de nós se não tivéssemos a produção de alimentos? Só para dar um exemplo, né? Então, a missão desse pequeno agricultor é tão nobre quanto a do governador, quanto a do prefeito, quanto a do presidente, porque nós vivemos em um mundo que é como se fosse uma engrenagem. E nós somos, então, cada um de nós é um dente desta engrenagem, que, desempenhando o nosso papel onde nós estivermos, nós vamos fazer com que a engrenagem rode, com que ela desenvolva e o mundo aconteça, e a vida aconteça, e o mundo gire. Então é necessário que tenha nessa engrenagem todos os dentes para poder funcionar. E é onde nós nos encontramos. Às vezes a mulher fala assim: mas eu sou só apenas mãe e dona de casa. Apenas mãe. Hoje, ser mãe não é uma tarefa fácil de jeito nenhum, né? Eu me lembro que a minha sogra teve 17 filhos. A gente com 2, no máximo 3, fica maluquinho da Silva hoje em dia, né? Os tempos são outros, a vida oferece muito mais coisas, perigos enormes, a nossa internet é boa, mas temos que vigiar. Então, olha a nobreza de uma pessoa que se diz apenas mãe e dona de casa. Quem é dona de casa sabe o quanto é valoroso o seu trabalho, né? Tá tudo, a comida na mesa, ali a casa limpinha. Então, a missão daquela pessoa é educar aqueles espíritos que Deus lhe colocou nas mãos. É pouco isso? Não. E aí nós temos as diversas profissões, os diversos trabalhos de cada um de nós, fazendo parte dessa engrenagem que não pode parar. E aí Allan Kardec, os espíritos ainda vão responder a Allan Kardec: ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre desta forma para a execução dos desígnios da providência. Então, ao aceitarmos uma missão, grande ou pequena, nós estamos nos depurando naquela vida, ao mesmo tempo em que nós estamos ajudando a execução dos desígnios da providência, essa engrenagem, porque o mundo não pode parar. E somos responsáveis por cada função que existe na face da terra. Então, cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Todos nós podemos ter utilidade. Às vezes a gente não reconhece isso, mas é verdade. É importante, cada um tem um talento, cada um é bom em uma coisa, e é nisso então que consiste a nossa missão. Pois muito bem, a dona Cida então, ela casou-se aos 17 anos. Foi criada pelo avô e pelo tio, não teve mãe.
Casou-se aos 17, teve 8 filhos, que criou com muita dificuldade, sempre passando por necessidade. Então, certo dia, do ano de 1957, a maioria que não tinha nascido ainda, um médico convidou a dona Cida para trabalhar na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Uberaba. E ela foi conhecer a ala onde ela deveria trabalhar. Ali era uma ala muito triste, porque havia tuberculosos e doentes do fogo selvagem. Ela olhou aquela tristeza, aquele ambiente muito doloroso, e ela relutou, mas depois ela aceitou e foi trabalhar então no hospital. Passou a cuidar daqueles doentes, principalmente dos doentes do fogo selvagem. Havia-se passado 2 anos quando a diretoria da Santa Casa mudou. E então chegaram para ela e disseram: Dona Cida, hoje não tem almoço para os seus doentes, como se fossem dela. A senhora pode arrumar onde eles devam ficar e ver onde é que estão os parentes e colocar cada um em um lugar, porque a partir de agora todos estarão fora do hospital. Era muito diferente a saúde pública de agora, né? E ela ficou horrorizada, ela dizia: mas eles não têm para onde ir, eles são pobres, não têm dinheiro, não têm família. Mas eles não quiseram saber. Colocaram os 35 doentes para fora do hospital. E foi chegando o contato de um, de outro, e afinal sobraram 12 com a doença do fogo selvagem, que não tinha para onde ir, não tinha parentes, não tinha nada. A gente percebe que a história é muito verdadeira, porque é isso mesmo que acontece com pessoas que têm doentes difíceis na família, quer seja doentes mentais ou doentes com essa doença que se achava que era contagiosa, né? E eles então internavam nos hospitais públicos e sumiam. Nunca mais apareciam. Houve, então, época, faz mais ou menos uns 10 anos, um pouco mais, em que os doentes internados foram, então, obrigados a sair dos hospitais, dos manicômios, né? Porque eles simplesmente tinham sido abandonados pela família. Hoje, o sistema da saúde não funciona mais assim. Então, ela ficou com aqueles 12, com a doença muito forte, e ela não titubeou, levou os 12 doentes para a sua casinha, sua casa modesta, porque ela sempre foi muito pobre. Então, quando ela ia andando com eles na rua, ela conta que eles iam deixando os rastros de sangue, e as pessoas mudavam de calçada, atravessavam a rua, ninguém queria aqueles doentes por perto. E ela chegou na casa dela, com eles. Imaginemos a cena. E os filhos, então, ficaram horrorizados. Eles disseram: mãe, ou nós, ou eles. E ela disse assim: hoje eu fico com eles, meu filho, porque eles só têm a Deus e a mim para cuidar deles. E os filhos saíram de casa, mas depois eles voltaram e passaram a ajudá-la. Então, fazia 2 dias que ela estava nessas condições, porque ela foi no serviço de comunicação, rádio, jornal, para pedir ajuda, né? Afinal, 12 pessoas, precisava de colchão, de travesseiro, de lençol, de alimentos, né? Mas ela foi e não conseguiu nada. Então foram os vizinhos que a ajudaram. Com um colchão daqui, umas tábuas, um caixote, ela acomodou os 12. 2 dias depois aparece o pessoal da saúde para verificar as condições que eram inadequadas. E a levaram então para um outro lugar chamado Asilo São Vicente, que era uma espécie de necrotério. E lá colocaram a dona Cida e os 12. Também não era um lugar ideal. E disseram: dona Cida, a senhora fica aqui uns 10 dias com esses doentes e que depois a gente vê um lugar melhor para a senhora ficar e cuidar deles. Foram 10 anos. Nunca mais eles apareceram.
O tempo que ela levou para construir, então, o Hospital do Fogo Selvagem. Mas como que uma mulher tão pobre conseguiu realizar uma obra dessas? Então a gente fica pensando, não era apenas o trabalho de cuidar do doente que ninguém queria chegar perto, era a construção de um local adequado para que esses doentes ficassem por ali. Então ela saía para pedir ajuda, ela saía com 2 ou 3 para pedir ajuda, mas ela não conseguia quase nada, porque todos tinham muito medo, né? Muito preconceito daqueles doentes. Então, na década de 1960, ela resolveu ir para São Paulo, pedir ajuda lá. Ou porque a cidade era maior, mais longe do preconceito, talvez, ou porque a mulher do governador do estado de São Paulo, à época, era uma mulher muito caridosa, e ela já havia feito um hospital para tuberculosos e doentes do pênfigo. Então, ela foi para lá. Ficava no viaduto do chá, colocava um lençol e levava uns 2 ou 3 ajudantes com ela, e ali ela pedia, dá uma esmola para os doentes do pênfigo da cidade de Uberaba. E as pessoas iam passando e jogando os níqueis. Mas ela teve um azar, porque coincidentemente, 2 vereadores da cidade de Uberaba estavam em São Paulo e passaram pelo viaduto do chá e viram ela pedindo esmola para Uberaba e acharam que ela estava denegrindo a cidade. Então denunciaram ela. Foram na delegacia e o delegado mandou prendê-la e ela fica 8 dias presa por esse crime. Até que uma advogada voluntária a tira de lá. Mas era uma mulher muito decidida, muito forte, ela não desistiu. Ia e voltava, conseguia alguma coisa e voltava. Então, no ano de 1964, ela, passando pelo Palácio dos Campos Elíseos, em São Paulo, junto com um acompanhante dela, ela resolveu que ia entrar. Naquele tempo, o governador era o Adhemar de Barros, e a esposa dele era a Dona Leonor. E então ela resolveu que ia falar com a esposa do governador, porque naquele tempo as esposas, né, dos prefeitos, governador, presidente, elas eram muito ativas nesta área da assistência social. Hoje mudou. E então ela tinha uma sala lá, e a dona Cida sabia disso. E o seu auxiliar disse assim, você está louca, dona Cida, como é que nós vamos entrar aí? No palácio do governador, olha o nosso estado, nós estamos sujos, suando, cheirando mal, nós não podemos entrar aí. Ela falou, não, nós vamos entrar. Não, dona Cida, olha o nosso estado, eles vão expulsar a gente dali. Mas ela entrou, ela sentiu uma resistência do guarda que estava à porta, que foi vencida, e aí atravessou tapete daqui, tapete dali, sala de lá, e ela chegou na sala onde estava a Dona Leonor. A Dona Leonor realmente era uma mulher muito caridosa. Ela sempre teve os trabalhos voltados para a assistência. Pessoalmente ela fazia isto, né? Ela visitava os hospitais, visitava os orfanatos que existiam naquela época, construiu realmente um hospital que existe até hoje lá em São Paulo, né? Que nem faz tanto tempo assim. E então era uma mulher assim que tinha uma fama de ser caridosa, porque o era. E então lá estava a sala que estava a Dona Leonor. E aí eles viram que ela estava conversando com a pessoa. Daí na outra fila tinha o Dom Evaristo Arnes, que não era ainda depois o arcebispo e o bispo que ele depois foi, e porque foi na década de 60, e depois eram eles. E o acompanhante dela incomodado, porque cheiravam mal. E então ela conversou com um, com o outro. Quando ela ia se aproximando deles, um perfume suave invadiu o ambiente, como mágica. E aí ela pensou assim, nossa,
É o perfume da irmã Sheila. O espírito irmã Sheila, quando está presente, exala um perfume suave de flores. Quem já teve a oportunidade de visitar o Chico Xavier, Divaldo Franco, teve a oportunidade de sentir, tanto quanto Bezerra de Menezes exala um cheiro muito agradável de éter, que já tivemos a oportunidade de sentir. E ela se admirou, né? Então, aquele suave perfume invadiu o ambiente e a dona Leonor se aproximou, sentou, conversou com eles, ela explicou sobre a sua obra e a dona Leonor disse: infelizmente, dona Cida, eu não posso lhe ajudar com recurso financeiro, porque eu sou a primeira-dama do estado de São Paulo e a sua obra é de Minas Gerais. Não tem como eu transferir verba daqui para lá. Mas ela assim mesmo ajudou-a com alguns objetos, máquinas de costura para o seu trabalho e tudo mais. Aí então saíram felizes da vida e aí ela pensou assim: como é que veio aquele cheiro de perfume se o Chico não estava lá? Mal sabia ela que ela própria era médium de efeitos físicos, que ela também tinha o ectoplasma que os espíritos se utilizam para a obtenção desses perfumes, desses odores agradáveis. Mal sabia ela. Então, à noite, eles foram a um centro espírita, que foi indicado pelos amigos de Minas Gerais. Então, ela se sentou quietinha lá atrás com seu acompanhante e o dirigente da mesa disse assim: a senhora do fogo selvagem que estiver aí, por favor, dirija-se à mesa. Ela quase se escondeu lá atrás, ficou bem quietinha. E aí os trabalhos começaram e tal. Quando terminou a palestra, ela se aproximou do dirigente da mesa e se apresentou, né? Eu sou a Cida, que trabalho com os doentes do fogo selvagem. E o dirigente da mesa disse assim: dona Cida, o mentor da casa disse que a senhora viria hoje e que é para a senhora ir dar passe na dona Mafalda, que é a presidente da casa e que está há 3 meses entravada na cama, não consegue levantar. E ela morava em cima, e ele falou assim: é para a senhora ir dar um passe nela. Ela ficou um pouco sem jeito, porque ela nunca tinha dado passes, mas ela foi. E então, quando ela chegou na frente da doente, na cama, ali se apresentou e tudo mais, e distendeu a mão, fez uma prece, e o corpo dela toda estremeceu, ela sentiu alguma coisa diferente, deu passe naquela senhora, que dali 3 dias ela andou. Deveria ser um caso obsessivo, como aquele que aconteceu com Divaldo Franco, quando ele tinha 16, 17 anos, né? Um caso de obsessão em que um passe, né, feito por alguém que tenha esse ectoplasma, consegue desligar o espírito que está ali, muitas vezes não é por mal. E então, a dona Mafalda voltou a andar, ficou tão agradecida que começou a fazer campanhas, angariar fundos para ajudar a dona Cida em sua obra. Muito interessante. Então, meus irmãos, a dona Cida, ela conheceu o Chico logo que ele chegou em Uberaba, porque ela começou o trabalho dela em 1957. O Chico chegou em 1959. E ela tinha uma paciente que fazia 15 dias que não dormia e nem deixava ninguém dormir. E alguém disse a ela: leva lá para o Chico dar um passe, que ela vai melhorar. Ela levou. O Chico deu passe na moça e a moça melhorou, passou a dormir. Então, desde aí, ela se torna muito amiga do Chico. E ela até depois, ela não era espírita, se torna espírita, vai construir um centro espírita ali nas dependências do hospital, e o Chico ia lá dar passes nas crianças e nos doentes. E o interessante é que
o Chico era muito esperto, né? Então, muitas pessoas de influência iam visitá-lo, de todo o Brasil. E ele dizia assim: vá visitar a dona Cida no hospital do Pênfigo, vá fazer uma visita a ela. E quando eles chegavam lá e viam a obra, os doentes, a falta de recursos, eles então deixavam lá o seu auxílio. Com todo mundo ele fazia isso. Mesmo depois que o hospital estava pronto, uma obra social não vive sem dinheiro. Falamos por experiência própria. É excelente fazer uma obra social, mas tem um custo, né? E então se torna uma grande amiga do Chico, convive com ele. E aqui está então uma foto dos dois já no fim da vida, né? E hoje já não existem mais os doentes do Pênfigo. Hoje se tornou o Lar da Caridade, onde se atende 3.000 pessoas, entre crianças, idosos, moradores de rua, e quem cuida hoje é a neta da dona Cida. Então é ela, dona Ivone, é ela que continua com esse trabalho, que ele existe ainda. Então nós vemos os desígnios de Deus, pegando sempre o caso da dona Cida. Ela reencarna para poder resgatar um passado doloroso. E ela então vem como uma pessoa para cuidar dos doentes, mas não encontra nenhuma moleza. Ela só encontra muitos obstáculos. E aqueles doentes que também viveram a mesma época, também renasceram na mesma época, pouco antes, um pouco depois. E ela então recebeu-os todos. Mais de 1.000 passaram por ali, era referência nacional, né? E depois não tem mais. Hoje a gente vê um que outro doente do fogo selvagem, mas são pequenas manchas, coisa pouca, nada parecido com o que era antes. Então nós entendemos que o resgate também é diferente, né? E que aqueles doentes que na Inquisição queimaram as pessoas vivas, hoje, então, pediram para sentir na pele o que eles fizeram também. Então, a gente vê os desígnios de Deus. Passaram-se esses 52 anos, as crianças foram chegando, os doentes foram diminuindo, e hoje quase não tem doentes do Pênfigo lá. Então, ela costumava dizer assim: o amor é algo sublime e deve vir da alma. Nunca desistiu e sempre cuidou daquelas pessoas com um devotado carinho. Esta é a obra imensa que a dona Cida, então, praticamente sozinha, realizou entre os cuidados com seus doentes. Então, meus irmãos, quando nós vemos, consultando as obras da codificação, nós vamos encontrar a imensa obra O Céu e o Inferno. Quem nunca leu, a gente recomenda a leitura, porque nós fomos educados para acreditar num céu, né, de nuvens, de ociosidade, e em um lugar onde seríamos castigados eternamente, talvez com o fogo que nunca apagava e nunca queimava, né? Nunca extinguia. E então, Allan Kardec também teve esta preocupação. Então, ele vai dedicar esta obra para falar sobre o céu e o inferno. Será que existe? Será que não existe? Da onde vem essa crença? E ele, então, vai dedicar metade da obra para escrever sobre o que é, da onde vêm as crenças, porque nós acreditamos nisto, o que realmente quer dizer. E depois, na outra metade para frente, ele vai entrevistar mais de 60 espíritos que lhe chegam e vão dizer como foi a passagem. É muito interessante, porque
cada um de nós, a morte, tal qual o nascimento, não se dá da mesma forma. Então, cada um vai passar desta para a outra, né, de forma diferente, dependendo das ações que realizamos, do desapego que teremos, né, do que fizemos da nossa consciência. Então, ali, Allan Kardec vai reunir o depoimento e vai separar por categorias, né? Espíritos felizes, espíritos ainda que estão perturbados, espíritos suicidas, e então ele vai separar em categorias, o que é muito, muito interessante. Muito interessante. E às vezes, como a gente não compreende os desígnios de Deus, né, era necessário que a gente aceitasse melhor, mas isso não é assim, né? A gente fala por nós mesmos. Muitas vezes a gente diz assim, por que eu? E havia ali um dos espíritos, os mais de 60, se eu não me engano são 62 ou 67, que vem ali, era um homem muito bom, tinha uma vida de exemplos e foi então, conviveu ali, contemporâneo com Allan Kardec. E ele então morreu e foi enterrado. E alguém disse que esqueceu alguma coisa no caixão ou nele e tiveram que abrir o caixão. Dali a alguns dias. E encontraram-no virado, denotando que ele havia sido enterrado vivo, né? E então, Allan Kardec vai evocar esse espírito, porque a gente não evoca espírito, nós, simples mortais, né? Como diz o Haroldo, Allan Kardec tinha como mentor espiritual o espírito São Luís de França. Então, se eu tiver um São Luís, eu posso evocar. Se não, eu espero que eles sejam trazidos. Mas Allan Kardec, então, evoca esse espírito, porque todos diziam, nossa, foi um homem exemplar. Como que teve uma morte dessas? E o espírito vem. E então ele, quando é questionado, ele diz como é que foi a passagem dele e tal. E quando ele é questionado sobre o tipo de morte que ele teve, foi enterrado vivo, né? Que na verdade não era uma morte, era só aparente. Então, o porquê disto? E ele vai dizer, ai, não me lembre, né? Isso me causa muita dor. Por quê? Em reencarnações passadas, que a gente sempre acha que foi na minha última reencarnação. Não, às vezes foi na 10ª para trás, na 8ª para trás, ou ainda mais, né? Às vezes a gente reencarna depois de, sei lá, 200, 300, 400 anos, né? Cada um tem a sua história. Então ele vai dizer que lá para trás ele havia cometido um delito de que ele se envergonhava muito, porque havia se melhorado, havia se conscientizado, e então ele diz que ele emparedou a mulher dele, né, no quarto, fez uma parede de tijolos e colocou ela lá. E que ele, então, se arrependia tanto que pediu uma morte parecida para ver o tanto que ela tinha sofrido para poder resgatar. Ele mesmo havia pedido este tipo de desencarnação, né? Então, a gente vê histórias muito interessantes, recomendamos esse livro. E ali, então, Allan Kardec vai tratar das penas e das recompensas. Não é isso que nós aprendemos, né? Só que não da forma errada. Então, as penas e recompensas e o futuro, né? Será que eu vou para o céu, para o inferno? Como é que é essa história, né? Então, Allan Kardec vai colocar 33 itens falando sobre as penas e o futuro. Então, vai dizer que este código, né, 33 itens, oferece a certeza de que nenhuma criatura sofre ou é feliz no mundo sem que haja feito por merecer. Às vezes, nós vemos as pessoas do nosso lado, nosso vizinho, sei lá, nosso parente, feliz da vida, né? E a gente tem, assim, uma dorzinha, né?
uma inveja branca, né? A gente fala assim, ai meu Deus, né? Essa pessoa, nada acontece com ela, e só eu. Ninguém sofre ou é feliz no mundo sem que haja feito por merecer. Pegando sempre a vida da Dona Cida, depois dessa passagem na terra, na próxima, será que ela merece ser feliz ou não? Né? Então, ninguém é feliz ou sofre sem que haja feito por merecer, né? Não é só quem sofre que fez por merecer, quem é feliz também, né? Quem é feliz também. E, como está indo rápidas horas, né? Nós vamos falar aqui sobre, então, o que é necessário para que a gente possa resgatar os erros do passado. Não importa a gente saber qual foi, não importa, porque vai fazer a gente sofrer mais ainda, né? Então, a primeira coisa que precisamos é do arrependimento. Mas o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo, não é suficiente. E a gente aprendeu que, e algumas religiões até hoje dizem que, se você se arrepender na hora da morte, você está liberado. Não é bem assim, né? O Espiritismo vai dizer para a gente que tem mais necessidades. Essa crença vem daquele tido como ladrão bom, o Dimas, né? Que foi crucificado ao lado de Jesus e que se arrependeu. Ele era um ladrão, né? O outro também. E esse se arrependeu e disse a Jesus que se arrependia, né? E aí Jesus vai dizer para ele, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. E daí então alguns entendimentos de que o arrependimento basta para entrarmos no paraíso, ou seja, para galgarmos mundos mais felizes. Então não basta, viu, meus irmãos? É necessário a expiação e a reparação. Pegando sempre o exemplo da Dona Cida, ela expiou. Nasceu pobre, negra, encontrou os seus doentes, cuidou deles com extrema dificuldade, construiu aquele hospital com extrema dificuldade, passava necessidades mil. Muitas vezes ele só tinha uma muda de roupa. Não é igual hoje, né? Que existe tanta roupa no nosso guarda-roupa. Não era assim. Quem tem mais ou menos a idade da palestrante aqui sabe. Era um sapato por ano, né? Que a gente tinha. Né? Claro que nós não estamos falando de quem tinha muitos recursos, mas a vida normal era essa. Ali um guarda-roupinha com meia dúzia de roupa. Hoje não. Hoje eu creio que ninguém precisa passar necessidade de roupa, mas ela não tinha, às vezes, uma muda de roupa para trocar. E é interessante que uma vez ela chegou para pedir para o Chico, pedir para alguém, né, que ele recebia muita visita, mudas de roupa e um sapato para ela, porque ela tinha que ir para São Paulo e só tinha um chinelão. E aí o Chico não pôde atender, porque tinha muita gente, ela ficou esperando, não podia esperar mais, então ela foi embora e o Chico não pôde atender. Mas, quando foi no fim da noite, ele mandou uma encomenda para ela, e ela foi receber a encomenda, eram mudas de roupas e um sapato para ela, número 39. Que era o número que ela calçava, e não é um número comum para a mulher, né? Então ela ficava, como que o Chico sabe dessas coisas? O Chico era intermitente. Então, meus irmãos, ela expiou, porque a sua vida foi de resignação e sacrifício, e ela reparou, né? Ela pediu para que pudesse cuidar daqueles que viriam também com as suas provações. Então, o arrependimento, a expiação e a reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e das suas consequências, né? Então, não vamos reclamar mais dos nossos sofrimentos, porque ainda que Deus ajuda, viu? O Divaldo sempre falou, há anos eu ouço ele falar,
particular, para um grupo particular, que se a gente soubesse o quanto os nossos benfeitores, anjos da guarda, espíritos familiares, cuidam de nós, desviam muitas vezes uma prova difícil, né? A gente não saberia como agradecer. A gente agradeceria de joelhos, de tanta ajuda que a gente obtém, né? Então, sejamos gratos, meus irmãos, né? Sejamos gratos, reconhecidos e sempre sabendo que ninguém sofre ou é feliz neste mundo sem que tenha feito por merecer. Vamos evoluindo, vamos galgando os nossos propósitos, vivendo para o bem e fazendo a recomendação de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Muito obrigada, meus queridos irmãos, pela sua atenção.